Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 16 de junho de 2025. Tropas russas cercadas em Kursk. O serviço de inteligência da Ucrânia atacou os russos em Kaliningrado. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam os seus comentários. Inscreva-se porque aqui você verá a verdade. Muito obrigado. Conto com você. Em Kursk, soldados russos foram paralisados no local, cercados por uma intensa campanha de bombardeios ucranianos, enquanto as forças terrestres da Ucrânia se aproximavam de seus flancos. Com duas companhias já cercadas e muitos soldados eliminados, russos fizeram um apelo desesperado para o seu comando para mandar reforços. No entanto, essa força de socorro acabou caindo direto em uma armadilha preparada pelo exército da Ucrânia. As forças ucranianas já estão no centro de Teotkino, que eles controlam. Uma pequena parte da cidade ainda está em poder dos russos, justamente numa pinça que a Ucrânia fez ali, cercando as tropas naquela região. Não apenas numa parte menor da cidade, mas também nos arredores. A situação das tropas da Rússia é crítica, já que até duas companhias, segundo informações, aproximadamente 250 militares russos estão presos em um bolsão, cada vez menor, depois que os ucranianos invadiram o centro da cidade de Teotkino. O controle de fogo de drones ucranianos e a vigilância constante tornam todas as estradas e tanto as saídas da localidade quanto as entradas altamente perigosas. Os russos não conseguem sair porque se tentam sair ou alguém tenta entrar para dar reforço, trazer logística, é bombardeado e destruído imediatamente. Existe praticamente nas vias de acesso aonde estão os russos uma zona da morte, onde é visada pela artilharia ucraniana, pela força aérea ucraniana, bem como por drones ucranianos. Enquanto isso, os aviões caças da Força Aérea Ucraniana atacam implacavelmente os pontos identificados onde os russos podem ter alguma força, atacam os centros de comando, atacam os locais de controle de drones dos russos e também as concentrações de tropas russas com intensidade cada vez mais crescente. Os ataques aéreos ucranianos estão se mostrando devastadores para os russos em Kursk, destruindo posições fortificadas e eliminando dezenas de tropas russas de uma só vez. Nos últimos dias, bombardeios incessantes têm sido feitos contra os russos ali na região de Teotkino e arredores, com baixas estimadas, chegando a 300 soldados até agora nos últimos dias. Estes ataques direcionados criaram brechas críticas nas defesas russas, facilitando ainda mais o avanço ucraniano, que está se mexendo e contra-atacando as posições russas na província de Kursk. Apesar da piora das condições, o comando russo negligenciou amplamente a defesa de Teotkino, concentrando-se em sustentar sua ofensiva na região de Sumy. Como resultado, apenas uma força limitada foi deixada para manter a localidade de Teotkino, insuficiente para deter o avanço ucraniano. Desesperados por apoio, as tropas russas isoladas agora pedem reforços, temendo que possam não sobreviver a menos que a ajuda chegue em breve. Em resposta ao avanço ucraniano em Teotkino, as forças russas começaram a enviar reforços de uma maneira urgente para evitar um cerco total. Esses reforços foram retirados de unidades de reserva originalmente reunidas para a ofensiva planejada em Sumy. As autoridades ucranianas
elas alertaram recentemente que a Rússia estava preparando seu maior reforço militar já visto em 6 meses, incluindo a redistribuição de 10 unidades de artilharia autopropulsada e mais de 40 caminhões carregados com tropas e munições de Kherson e da Crimeia e estavam mandando em direção a Kursk para apoiar o recuo que os russos estão fazendo ali. Infelizmente para os russos, a mídia russa expôs mais uma vez os movimentos dessa coluna de 40 caminhões e permitiu que os ucranianos rastreassem essa coluna. Isso permitiu também que os ucranianos, além de rastrear, lógico, eles rastrearam as concentrações de tropas até a sua principal base de operação em Rilsk, que já havia sido atacada várias vezes antes, aquela região de concentração de tropas, e eles foram concentrados numa mesma região que já tinha sido atacada. Eles até identificaram russos escondendo equipamentos dentro de um centro cultural, onde como se estivessem ali não tivesse nada, mas estavam prontos para o combate de fato. Usando essa informação, as forças ucranianas lançaram um ataque com foguetes HIMARS, que destruíram as tropas e equipamentos, atrasando ou impossibilitando, melhor falando, que os reforços cheguem até Otkino. Então os russos não estão conseguindo reforçar as suas posições. A Ucrânia está preparada, utilizando sistemas de monitoramento de aviões suecos cedidos para a Ucrânia, que acompanha onde estão as forças aéreas que apoiam os russos, a Força Aérea Russa, digo, e também demais movimentos, e é apoiada na região também com caças F-16, que estão desempenhando um papel muito estrategicamente de valor, segundo o Estado-Maior do Exército Ucraniano. E tem levado vantagens, inclusive, sobre a Força Aérea da Rússia. Enquanto isso, na região de Kaliningrado, essa região ela fica fora da Rússia, ela é russa. Só para vocês entenderem melhor. Se a gente analisar em relação à Rússia, ela é um escravo da Rússia, porque ela está fora da Rússia. A Kaliningrado, ela é exprimida entre a Lituânia e a Polônia. Até o 1945, ou melhor, já após o fim da guerra, ela era Alemanha. Ela é oriunda da Prússia Oriental, né? Que depois virou Alemanha e tal, então ela era da Alemanha. E como os alemães perderam a Segunda Guerra Mundial, a Rússia, muito espertamente, como ela sempre gosta de roubar territórios alheios, ela foi lá e pegou a região de Kaliningrado, desde aquela época. Os alemães que tinham lá, ela expulsou ou eliminou. Aconteceu isso de fato e hoje é uma região russa, né? Onde tem bases militares, tem uma força naval muito forte lá. E os ucranianos atacaram lá naquela região os serviços de inteligência, fizeram uma sabotagem na realidade, eles se infiltravam em Kaliningrado, que é muito longe, inclusive, da própria Ucrânia, né? Se é longe da Rússia, do território da Rússia, né? Eles entraram, fizeram sabotagem, cortaram o fornecimento de energia, uma estação de energia exclusiva para instalações militares e também instalações industriais exclusivas das Forças Armadas da Rússia. Agentes de inteligência ucraniano da diretoria principal bloquearam as instalações militares industriais das Forças Armadas russas em Kaliningrado, causaram danos, segundo informações, estimados em aproximadamente 5 milhões de dólares. Kaliningrado anteriormente era conhecida como Königsberg, quando era Alemanha. Depois virou Kaliningrado com o Stalin, que pegou para a Rússia esse território. Ele fez parte, como eu disse, da Prússia Oriental e também da Alemanha até 1945. Após a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética, então, anexou a cidade e a renomeou para Kaliningrado. E, segundo as fontes, informaram que por volta das 4 horas do dia 14, ou seja, 2 dias atrás, né, ocorreu um ataque a essa subestação elétrica industrial em Kaliningrado. A sabotagem cortou completamente o fornecimento de energia da região, que atendia às unidades militares e também às instalações industriais militares, como eu já disse.
e os agentes drenaram o líquido de arrefecimento dos transformadores de energia da subestação e depois incendiaram a instalação. O incêndio resultante danificou severamente a subestação e causou uma queda de energia prolongada em todas as instalações militares e empresas do complexo industrial militar. A Rússia não tem mais retaguarda, nem no leste, nem no oeste, nem em nenhum lugar do planeta. Tudo que for russo envolvido na guerra contra a Ucrânia queimará, afundará e será destruído, independentemente de sua proteção ou localização, falou uma fonte do serviço de inteligência da Ucrânia que não quis se identificar. Obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo. Conto com vocês para inscreverem-se no canal, porque aqui você viu a verdade. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Obrigado.